Olá! Hoje nosso encontro é com José Roberto Mendonça de Barros, economista e sócio da MB Associados, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele desenvolveu e estruturou o projeto do novo mercado para a atual B3, que é ex-Bovespa e ex-BMF que se juntaram. Ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso. Bom, foi para o governo já com a experiência da sua própria consultoria, que nasceu em 1978 e hoje atende 50 das maiores empresas e instituições financeiras do Brasil. Vamos falar agora com o economista e sócio da MB Associados, José Roberto Mendonça de Barros. Professor, um prazer tê-lo aqui com a gente. Sônia, que prazer bom que é o senhor meu, viu? aceitou aqui nosso com muito convite. Como é que essa decisão sobre a segunda instância, tomada pelo STF, vai impactar a economia do país? Olha, ela acho que impacta negativamente. Era esperada, mas demorou um bocado de tempo para acontecer e impacta negativamente, mais do que tudo, por acentuar insegurança jurídica, né? Digo isto porque durante muitos anos foi o normal, era a ocorrência, a possibilidade de prisão em segunda instância, mudou em 2009 apenas, depois voltou para trás e agora mudou mais uma vez. E não é só o fato de ter mudado, muda tendo sido 6-5, que virou 5-6. E com o mesmo a mesma escalação. O que significa, né, que está longe de ter alguma tranquilidade. E, na verdade, né, infelizmente, do meu ponto de vista, vem do Supremo uma boa parte da insegurança jurídica no Brasil, exatamente por essa dificuldade de desenvolver consensos vitoriosos que permaneçam por um certo tempo, que se chama de jurisprudência e que dão, de fato, as regras pelas quais os negócios, as empresas, os investimentos são feitos. Um número enorme de decisões são chamadas monocráticas, tomadas por apenas um dos juízes, que levam muito tempo para ser revistas. Então, eu acho que vai, de fato... aumentar essa insegurança jurídica. Vai aumentar essa insegurança. Esse é o efeito direto disso. O senhor acha que as empresas, os investidores brasileiros já estão acostumados com isso? Que o nosso país é um país lotado de inseguranças jurídicas? E os estrangeiros não? Ou os estrangeiros vão se afastar e vão esperar mais um pouco? Eu acho que, na realidade, os estrangeiros, os nacionais, nós somos obrigados a conviver com isso e então fazem as suas análises. Mas o que é certo é que, para você fazer um investimento, o retorno tem que ser muito bom para correr os riscos dessa natureza. Desse risco, então, né? tem menos investimentos do que teria se nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade e de regras mais estáveis. Os estrangeiros, por outro lado, acho que se dividem em dois grupos. Um grupo deles está aqui há muito tempo. Todos esses que estão aqui já acostumaram têm também. uma certa... não que fiquem felizes da vida, mas tem um certo traquejo de como fazer. Todas as empresas que eu conheço que estão há mais tempo aprendem rapidinho que em certas áreas é melhor você ter executivos nacionais que entendem melhor, seja a área financeira, deixa mais a área estratégica para a matriz. Agora, o problema é que aqueles que vêm de fora, eles realmente se ressentem dessa insegurança, né? Isso é um fato e isso é verdade tanto para investidores financeiros, mas é mais de tudo verdade para aqueles que a gente precisa mesmo, que é o investidor do lado real, aquele que vai tocar um projeto, que vai gastar dinheiro. Agora eu fico pensando o seguinte, esse investidor real, ele olhando para o processo hoje que o Brasil passa, da macroeconomia, e vendo que a tendência dos juros mundial é cair muito. Inclusive, 30% de todos investimentos no mundo inteiro estão pagando hoje juros negativos. E isso tende a crescer. Estou errada, professor? Não, está coberta de corrige. razão. Coberta de razão. Então, eles vão ter que migrar para ativos
reais Isso. que existem. Exato. Com essa duplicidade de fatores, tem como prever como essa gente vai reagir? Eu acho que é difícil, mas eu diria, você tocou um ponto né, que é muito sensível, está todo mundo no mundo inteiro doido atrás de bons projetos que você possa investir e que sejam de longo prazo. É isso que faz muita gente estar olhando de verdade vir aqui para o Brasil. Né? Não é uma coisa blasé, distante, é uma coisa real, porque com todos os nossos problemas, ainda o mercado interno brasileiro é um dos maiores do mundo. Bem ou mal. A ser desenvolvido, né? Em muitas coisas, não. Em muitos lugares já são, e já é uma coisa grande, não é para todos os lugares, mas já tem coisas grandes. É um exemplo para você. Né? Quer dizer, o mundo está vivendo uma revolução tecnológica, de mudança de modelo de negócios, de gostos e tudo mais. Então, muita gente que está fora, que tem um produto novo, um produto que possa ser realmente uma coisa importante, sei lá, uma fibra biodegradável, a indústria de alimentos que está passando por uma verdadeira revolução, tem um interesse de, eventualmente, participar aqui do mercado brasileiro. E é isso que faz com que muita gente acabe vindo. De outro lado, né, existem boas empresas nacionais. Então, isso dá movimento que a gente tem visto. Se você olhar com toda esta confusão, o investimento direto estrangeiro nunca caiu abaixo de 60 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Quanto é Está isso em do 71 PIB? bilhões de dólares. O PIB está um pouco abaixo de 2 trilhões. É um número bastante razoável. Né? É. Então, é grande o que tem vindo. E a gente observa, a minha percepção é assim, aonde o projeto foi bem feito, tecnicamente, com um contrato razoável, nunca faltou player. Nunca faltou Segurança gente jurídica. por causa da segurança jurídica. Eu quero dar 2 exemplos polares. O Estado de São Paulo tem um programa de privatização de rodovias que vai fazer 20 anos. Começou com Mário Covas. Hoje, o Estado de São Paulo tem uma rede de rodovias duplicadas que tem uma densidade, isto é, quilômetros de rodovia duplicada sobre quilômetro quadrado de território, equivalente à rodovia da Alemanha, equivalente à rodovia da Espanha, que são países com um sistema rodoviário super bem desenvolvido. Então, aqui a gente pode dizer, foi construído ao longo de 20 anos um sistema de transporte rodoviário de primeiro mundo. Tá. Agora, só tem em São Paulo. Por quê? Né? Porque nós vimos o prefeito do Rio destruindo o pedágio há poucos dias atrás, alguns anos atrás, o Paraná simplesmente destruiu todo. Então, onde foi bem feito, veja a energia eólica, que tem crescido muito investimento, alguma coisa de energia solar. Onde existe isso, o recurso vem, de modo que nosso problema não é de fora, nosso problema é ter juízo e... É nós com nós? É exatamente isso. Professor, justamente também essa semana houve o leilão do pré-sal da Petrobras, projetos gigantes. Enfim, havia uma expectativa muito grande em relação a esse leilão, né? E realmente foi um fracasso. Foi. A que o senhor atribui isso? Foi um fracasso e aparentemente a razão maior foi que nas condições para entrar no leilão haviam 2 coisas importantes. Uma é o preço elevado, custo salgado, que era um preço fixo. Né? Quem fixa esse preço, professor? Isso foi fixado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, com a anuência do Ministério e tudo mais. Né? Claro que mas não é a Petrobras que... Não foi isso, ela não fez as condições do edital. Então, era um ativo de boa qualidade, mas não era barato. Só que, além disso, havia uma cláusula, que era uma cláusula, uma conta meio em aberto. Isto é, o ganhador, que não fosse a Petrobras, teria que negociar com a Petrobras para reembolsar o quanto ela já tinha gasto, já havia gasto naquele campo. Né? Na exploração, naquele campo. Exatamente. E do que parece que aconteceu, as conversas iniciais, informais, porque não tinha o leilão ainda, mostraram, aparentemente, a Petrobras com muita vontade de cobrar muito caro pelo que pôs de dinheiro lá. Então, o cidadão lá de fora olha e diz assim, esse ativo não é barato, eu vou comprar, tem todos os riscos de petróleo é um negócio de risco sempre,
né? E ainda vou ter uma conta em aberto. Eu não sei quanto eu vou ter que pagar para a empresa, né? Resta saber se a Petrobras, provavelmente docemente constrangida, ficou feliz de só ter ela, né? Comprando essas coisas. Por mais que a senhoria diz, não, veja bem, tá Veja lógico bem, que ficou não. feliz, tá certo? Né? Acaba Porque ficou ficando... dono a mensagem que ficou, assim, o pré-sal é da Petrobras por vias diferentes. Eu não acho bom para o Brasil, não acho bom para a Petrobras, não acho bom para ninguém que isso tenha acontecido. Isso bom foi uma é competição. sinalização. Isso, Foi uma eu acho que sinalização, talvez, pode ser né? interpretado dessa forma. Agora... Tem uma discussão, só para fazer uma ligação com coisa lá fora, de que um dos problemas do modelo do sistema econômico capitalista atual é que, devagarzinho, a competição foi sumindo. E a sua força está na competição, né? Isso é verdade nos países desenvolvidos e a nossa experiência com o monopólio da Petrobras. Não é uma boa experiência como tinha que ser, né? Então, botar mais competição é indispensável para beneficiar o país, né? Para beneficiar a população. Eu vou te interromper um minutinho Claro. para a gente voltar. No próximo bloco, continuamos aqui a nossa conversa com o professor José Roberto Mendonça de Barros. O Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista do economista José Roberto Mendonça de Barros. Professor, por que o Brasil não cresce? A gente está sempre dizendo, olha, enfim, esse ano vai dar mais, vai dar menos, mas na média continua os mesmos 2% há não sei quantos anos. Essa semana, inclusive, houve um pacote aqui anunciado de 400 bilhões de reais a estados e municípios em 15 anos. Isso vai ajudar? Como é que o senhor está vendo a situação? Olha, eu acho que primeiro você tem razão. A pergunta, do ponto de vista econômico, né, a pergunta relevante é isso. Nós tivemos, reconhecidamente, a maior crise que, em 14, 15 e 16. Nunca tivemos uma experiência de uma crise tão profunda. O PIB caiu acumuladamente 4%, quase 5%. Se puser o crescimento da população, o PIB per capita caiu praticamente 9%. A experiência dos países mostra que isso acontece em guerra ou quando são lugares pequenos, com um cataclisma do tipo do furacão que passou nas Bermudas e praticamente destruiu a economia das Bermudas. Então, foi muito profundo. Nossa, é grave. Grave, né, o que aconteceu. Foi muito grave. Né? Empobrecimento em geral, desemprego aumentou. E Mas por tem uma quê? segunda coisa. Antes de o senhor falar da segunda coisa, por que aconteceu isso? Isso foi o naufrágio espetacular do modelo petista de crescimento, que é pôr o Estado para dominar tudo, para puxar tudo, gastar como se não houvesse amanhã, gerou a maior crise fiscal na qual nós ainda estamos patinando, destruiu a expectativa, o investimento e gerou uma recessão absolutamente fenomenal. Foi um fiasco histórico de um modelo de estatização e de domínio, de ter o Estado como puxador do crescimento. E deu tudo errado. Deu tudo errado, destruiu um pedaço da indústria, só o agronegócio que continuou crescendo impavidamente durante esse período. Instituições financeiras, né? Foi a que elas mais lucraram. É verdade. As instituições financeiras, isso é uma história que talvez a gente deva falar já o que estão passando agora vai ser um mau pedaço para competição, que é aquilo que eu mencionei a você. Mas a segunda coisa, na série Nunca Antes nesse país, é que nunca antes o Brasil, ao sair de uma recessão, saiu tão devagar. Porque nós já tivemos recessão no passado, algumas importantes, mas a história de todas as recessões modernas do Brasil você cai por diversas razões, né? Mas a hora que volta meio em V, assim, você cai rápido e volta em V. Dessa vez não. Nós caímos muito e estamos saindo a um passo de 1% ao ano. Quase. É um Lzinho com a base meio entortada. 1% ao ano é nada, é medíocre. E não compensa o que caiu, vai precisar de mais 4 anos para voltar onde estava lá. Ou seja, é uma década perdida mesmo. Então, a grande pergunta é, por que a gente não consegue crescer mais rápido? Essa é a pergunta dos bilhões, que interessa à sociedade, interessa ao Brasil. Eu acho que, e ela leva, o que precisa para a gente voltar a crescer mais rápido? Na minha percepção, nós precisamos de 3 coisas, a ração mínima. Uma é realmente melhorar um pouco a questão fiscal, de tal sorte que a relação dívida pública sobre PIB, que
saiu de 50 e poucos por cento e foi para 90%, tem que começar... Geometricamente, né? É um espanto e ameaçava explodir, e aí parou tudo, tem que começar a cair um pouquinho, mesmo antes do Brasil crescer. Para isso, precisa de duas coisas. Uma já aconteceu, felizmente, reforma da Previdência. A segunda é esse conjunto de medidas que foram mandadas ao Congresso, que um dos objetivos, eu acho mais importante, é controlar o crescimento das despesas correntes, não de investimento, muito acelerado. No fundo, variações em torno da folha de salários. É isso que tem que ter. E isso está naquela chamada PEC emergencial, que, para mim, é a coisa mais importante. Dentro dessa PEC? Dessas, né? Porque são várias, né? Dentro desse pacote de PECs. Né? Eu acho que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, percebe a importância disso. Não sei se no Senado se percebe quão importante é, mas isso tem que ter aprovado rápido. Por quê? Porque se for aprovado, isto é, durante um certo período de tempo, não aumentar esses gastos que você não controla mais, na verdade, a relação dívida-PIB começa a cair e abre caminho para a segunda coisa. E entra o que você estava falando. Nós precisamos aumentar investimento e só tem um lugar para investir, infraestrutura. E ou faz projetos bem feitos, ou não, isso não vai acontecer. Né? Tem alguma coisa acontecendo, eu mencionei aqui, em energia elétrica, petróleo, tem investimento, vai ter um pouco mais, mesmo com o fracasso do leilão, porque tem mais investimento, mas nós não temos nada de logística, ferrovias, rodovias, e o governo promete para o ano que vem leilões nisso. Se isso acontecer, né, o investimento começa a aumentar. E começando a aumentar, a construção civil se recupera. Nesse período de 14 até o ano passado, a construção civil caiu 28%. 28%? 28%. Olha, eu mencionei... É o setor que mais emprega, né? Exatamente, por isso que o desemprego está desse tamanho. Nós, na AMB, damos consultoria para Votorantim Cimentos desde 1982. Então, tem gente veterana lá e eu também sou. Ninguém nunca viu uma debacle desse tamanho. E construção civil é o que garante emprego nos Estados Unidos, na China, na Europa, no Brasil, qualquer lugar. Isso, o investimento tem que melhorar um pouco, aí a construção civil residencial que está melhorando pode ajudar, e aí melhor, como você pegou, melhora o emprego. Se não melhorar o emprego, não tem como melhorar o mercado interno. E a puxada, a volta ao crescimento, ela tem que ser baseada no mercado interno, porque lá fora o mar não está para peixe, como nós sabemos. Tá complicado. Aí a última Nem coisa... para alga. Nem para alga, exatamente. E a última coisa, só para completar, então, nós precisamos segurar essa dívida PIB, precisamos aumentar o investimento em infraestrutura, e a terceira é continuar baixando os juros, aumentar a competição no mercado financeiro, para que a gente saia de um modelo em que o crédito era caríssimo para todos e muito barato para alguns amigos do rei, para um modelo onde o crédito seja mais barato, mas para todo mundo. Aí sim eu acho que a gente volta a crescer. Não está na hora da iniciativa privada substituir o Estado nesse tipo de investimento? Claro. Porque há 20 anos que eu espero isso acontecer e não acontece. Claro. Não, claro. E isso é tudo, né? Porque como o governo não tem dinheiro, não vai investir. Então, ou tem dinheiro do setor privado, nacional e internacional, ou não vai ter, ou não tem quem faça. Como o senhor mencionou, as concessionárias rodoviárias aqui em São Paulo, né? Funcionou. Funcionou. Infraestrutura. Bem feito, funcionou. O transporte de energia em grandes distâncias está funcionando há muito tempo. Então, e pior disso, que realmente eu partilho da sua frustração, porque o que precisa fazer para funcionar, nós também sabemos. São leilões bem feitos. Não é nova, coisa bem feita, mas aí o tumulto da insegurança jurídica, com a questão política, com a questão ideológica, com as incertezas normais do mundo. O mundo não é uma estabilidade em lugar nenhum plano. Isso faz ficar mais arriscado, e assim como nós temos casos bem-sucedidos das rodovias paulistas, nós temos inúmeros casos mal-sucedidos. A presidente Dilma fez o leilão de rodovias de o pedágio de R$1. Era óbvio, antes de começar, que não ia dar certo. A modelagem dos aeroportos também era evidente que não ia dar certo, porque eram as empreiteiras que eram as donas dos aeroportos. Elas ganham dinheiro fazendo a obra cada vez mais cara. Como é que podia dar certo aquilo lá? E olha virar copos, o que virou. Então, essa é a frustração. Está na mão. Falta lógica nesse país? Falta lógica, falta... Frieza no raciocínio? Falta frieza. Falta pensar que 1 mais 1 dá 2?
E falta assumir que ou faz bem feito ou é pior a emenda que o soneto. Porque aí nós jogamos fora nome, possibilidades, etc. E isso que ainda que não prevalece, não tem prevalecido. Como fazer já é difícil, porque fazer as coisas do leilão, a regra do leilão, não é uma coisa simples do ponto de vista do projeto. Mas nós temos gente que entende disso o suficiente. É não inventar a roda, né, fazer uma coisa bem feita. E mais do que tudo, é fazer simples, fazer arroz com feijão, deixar transparente, claro. Quando isso é feito, tem mais competição e aí a coisa melhora. Agora, a frustração que eu partilho é você saber que pode dar certo, não está difícil, só que não acontece. Qual a diferença de uma política econômica considerada de esquerda e uma política econômica considerada de direita? O que é isso? Explica para o nosso telespectador. Eu acho que uma explicação, a base das diferenças vem a ser o seguinte. Primeiro, né, o papel do Estado nessa situação. Nós vamos desde propostas ultraliberais, que o Estado tem que ser aquele mínimo, até propostas de esquerda, como nós tivemos na experiência do PT, de que o Estado tem que meter a mão em tudo. Tem que inchar. E tem que inchar, e tem que puxar todas as coisas, tem que prover o serviço, tem que ser o estimulador de tudo, tem que ser o dono das empresas, tem que ser... E essa experiência deu fragorosamente errado, né? Isso do ponto de vista de papel do Estado. O segundo, a grande diferença é como se vê a questão do orçamento. Porque a história mostra que desequilíbrios permanentes de orçamento, assim, vale a mesma coisa para as pessoas. Quer dizer, quem consegue viver permanentemente pendurado, estourado no cheque especial? A gente sabe onde termina que quebra. Qual a empresa que consegue estar no vermelho eternamente? E vale a mesma coisa para o governo. Então, essa discussão do ajuste fiscal, do que significa isso, também marca essa diferença. Porque a esquerda tende a acreditar num negócio que eu acho que virou história de Papai Noel, que é, se você gastar na frente, melhora a atividade necessariamente, vem a arrecadação e você recupera o que gastou. Só que isso nunca se verifica. E pode ser usado à direita ou à esquerda. O Trump está usando isso e o déficit público... E a direita. O déficit público estourou. Trilhão, vai para $1 trilhão de dólares. Né? O que eu ouço falar é que ali o negócio está perigoso. Muito, muito perigoso. Que a dívida deles um dia vai virar. Exatamente. Espero que não seja a nossa gestão, né? Nós já temos tanta coisa, né? Então, é isso talvez que as pessoas não compreendam o que seja uma política de direita e uma política de esquerda. Existe a política correta, o que tem que ser feito. E continuidade, né, professor? Mais do que tudo. E tem outra coisa, né, Soninha, tem que dar tempo para as coisas assentarem e acontecerem. Especialmente no Brasil, onde tem uma sociedade que gosta do litígio na justiça. Nós temos maiores volumes de litígio na justiça. Daí porque vem aquela fala tradicional, tem lei que pega, tem lei que não pega. Por quê? Porque todas as boas experiências, antes delas darem certo, e a rodovia em São Paulo foi a mesma coisa, e tem um teste na justiça. A privatização das rodovias em São Paulo passou, você há de se lembrar. Quando puseram o pedágio aqui em Barueri para ir para Alphaville, que é um bairro rico, levantou revoltado, foi para a justiça e perdeu. E depois começou a pagar, por isso que a estrada é boa, né? Acontecendo isso com a reforma trabalhista. Ela está virando, de fato, lei, porque já foi incorporada, né? Então, a gente tem que também ter um pouco de paciência. Por isso que não pode ficar mudando jurisprudência de um dia para o outro. Por isso que tem que pensar nas reformas, elas têm que ser colocadas e tem que dar 5 anos, 6 anos para deixar frutificar e não ansiedade. E a nossa sociedade tem um pouco de ansiedade demais por necessidade, mas também um pouco de não ter a paciência de esperar. Quando tem a paciência de esperar, quero dar um exemplo da B3. Quando nós montamos o projeto do Novo Mercado, que era um projeto fundamentalmente de dizer assim... A B3 é a fusão da Bovespa com a com Bolsa a BMF, Mercantil de Futuros. Né? O que era o Novo Mercado? Ele dizia o seguinte, você tem que respeitar o investidor acionista. Então, o empresário que vende uma ação, ele tem que se comunicar, tem que ter transparência, tem que submeter a isso e entrar na concorrência. Nós montamos isso em 99, 2000.
E aí passaram-se quase 3 anos antes de ter o primeiro caso. E eu me lembro de escutar de muito empresário dizer o seguinte, isso é bobagem, isso é modismo, porque o que interessa se o empresário é bom mesmo, aí todo mundo vai dar certo. E não é verdade. Demorou um certo tempo e aí acabou dando certo. Mas precisou esperar 4 anos para esse negócio dar certo e, olha, hoje é uma bolsa relevante. Relevante mesmo. Quarta do mundo, né? É. Interromper mais uma vez, Vamos professor. Gente, tem mais conversa com o economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da MB Associados. Voltamos agora com o economista e sócio da MB Associados, José Roberto Mendonça de Barros. Professor, a gente estava conversando sobre o tamanho do Estado, né? Discussões, que tamanho que o Estado deva ter. Eu queria voltar para a iniciativa privada, que houve uma época da iniciativa privada, e o senhor deve lembrar bem, justamente porque fez parte da reformulação das nossas bolsas, que empresa boa era empresa que não tinha dono. Pulverizava tudo, profissionalizava, etc. e tal. O senhor me corrija de novo se eu estiver enganada. Está tendo uma tendência, hoje de novo, que as empresas realmente têm que ter um dono líder. Isso é verdade ou é só um presságio passageiro? Eu acho, na verdade, que eu estou para essa questão, como você mencionou, a respeito da política econômica. Né? Não tem a de direita e de esquerda, tem a correta. Né? No modelo de propriedade, digamos assim, não tem, eu acho que não tem o correto disso. Você pode ter uma empresa fechada de um dono que é espetacular, uma empresa aberta sem dono que vai muito mal. Aí que entra a história da governança. Qual é a diferença? A diferença disso é que a empresa tem que ter uma governança, sendo ela pequena, média ou grande, aberta ou fechada. Transparente. Transparente e que tenha horizonte, né, que tenha estratégia. Então, a minha observação desse período de crise, tem algumas empresas que saíram muito bem. Quando você fala do dono, você provavelmente está pensando no Magazine Luiza, que tem mais sucesso aqui, que tem um projeto magnífico. Né? Eu entrevistei aqui o pessoal do Boticário. Boticário. 13 bilhões por ano eles faturam. É a empresa fechada. Então, você tem todos os casos. Então, você tem, e tem casos de desastre também, de empresas fechadas. Então, não tem regra, tem a empresa adequadamente orientada. Uma empresa, para ter chance de ir adiante, eu acho que hoje ela precisa de 3 coisas. E aí pode ser aberta ou fechada. Tem que ter uma estrutura de capital razoável, porque nesse tumulto que tem, você não pode dever demais, você não pode ficar muito exposto com dívidas grandes, porque qualquer dos sustos que o mercado pode dar vai criar problemas. Mas quem vai checar isso se é empresa fechada? Não tem, o credor dele checa. Ele vai ao banco. Ele vai ao banco. Tá. Né? Então, tem diferenças disso. Você pegar o mesmo setor, pega, sei lá, usinas de açúcar e álcool. Você tem gente numa situação ótima e tem gente que não consegue comprar luva para o trabalhador trabalhar. Tem de tudo aqui. Praticamente todas são fechadas. E são todas fechadas, tem né? duas ou 3 abertas só. Né? Então, o que tem você tem que ter uma boa estrutura de capital. Por quê? Porque se você depender demais de emprestar, quando entra numa fase ruim, como 2014, 2015, a empresa provavelmente vai se perder, vai ficar mais difícil. Segunda coisa é governança. E hoje a governança, para uma empresa dar certo, não é só a governança interna da empresa, os comitês, como é que se faz, mas é o relacionamento com o meio ambiente, é o relacionamento com a sociedade, é o relacionamento com o bairro em torno onde está a fábrica, digamos. Então, para poder dar certo, e nos tempos de internet, rede social, etc., é muito fácil, reclame aqui, tá? É muito fácil ter problemas. E o terceiro, que é o teste, eu acho que é mais difícil. Num mundo que está há muitos anos numa revolução tecnológica, de modelos de negócio, etc., a empresa pode ser aberta ou fechada, mas se for brasileira, tem que saber o que está acontecendo lá fora, não necessariamente para trazer para cá, porque às vezes não está maduro isso, mas para saber para onde o mundo está andando. Rumo. O rumo. Tá? Então, vou dar um exemplo do Magazine Luiza. Né? Quem observa lá fora
o efeito Amazon e outros, sabe que o e-commerce, o comércio eletrônico, é o futuro, mas é mais do que isso. É uma mistura do comércio eletrônico com o comércio físico. Você vende na internet... Quem vê, ou mais do que isso, você vende na internet e vai buscar compra na loja física. Esse melange é que é o modelo vencedor. E foi isso que o Magazine Luiza fez. Então, não é no caso, ele trouxe e fez, mas nem tudo é para trazer. Mas por que você precisa saber isso? Para não entrar no lado errado. Né? Se o mundo está indo para uma certa direção, você não pode colocar a tua empresa ao contrário. Né? Então, você tem que ter norte para isso. Agora, isso que eu acho que faz a coisa correta. Se tiver essa aplicação, eu conheço casos magníficos de empresas fechadas, casos magníficos de empresas abertas. E o inverso, casos dolorosos de empresas abertas, casos dolorosos. Então, eu acho que não tem essa regra, tem o correto, adequado para a circunstância. Tem muita gente dizendo que o capitalismo, todas essas revoluções, está indo para um lugar que ninguém sabe qual é. Verdade. O que o senhor acha? O senhor tem alguma opinião sobre para onde o mundo ruma, para onde o capitalismo ruma? Como é que vão funcionar as instituições financeiras, empresas, trabalho, agricultura, enfim, tudo? Este é um problema realmente complicado. Você pegar uma das pessoas mais respeitadas em termos de reflexão, o Martin Wolf, que é o principal colunista do Financial Times, escreveu recentemente um artigo, ele está basicamente dizendo isso. Né? O capitalismo teria que se pensar, se rever, porque ele caminhou. Agora, ele ainda é o único consistente com o sistema democrático. Né? E que, portanto, de participação, a gente tem que pensar em cima disso. Um dos componentes disso que deu errado, da direção mais errada, aquilo que eu falei no começo. O grau de competição entre as empresas diminuiu dramaticamente. Muito. E as fusões estão aumentando, cada vez mais. Esse bolo vai encher. Isso aí é muito bom para meia dúzia de pessoas que está no topo dessas empresas, mas é muito ruim para o resto. Né? E isso é uma coisa, como consertar, não tenho a menor ideia, não sei, porque isso é parte do processo político, a gente tem que ter essa humildade, mas se reconhecer que existe esse problema, né, que piorou, e na crise que aconteceu aqui de 14 e 15, o que aconteceu no Brasil foi isso. Não tem crise que não piore a distribuição de renda, porque tem gente que perde emprego e desce na escala. Né? Então... Não, isso, agora tem uma outra frase que eu vou lembrar, e aqui eu vou citar quem foi que disse, que, enfim, todo mundo conhece, nosso Fernando Gabeira, ex-deputado, ex-militante, enfim, ainda militante. Eu fiz essa pergunta uma vez para ele falou, olha, Sônia, não adianta você mandar o capitalismo para o inferno, que ele há de arrumar uma boa maneira de fazer um bom negócio por lá. Fecha aspas. E ele é uma pessoa insuspeita. Ele é um frasista fantástico. Não, eu acho que isso é inequívoco. Se é uma coisa que não dá para ter dúvida, é que o sistema capitalista, o sistema de mercado, ajustado. Ele é o melhor que se foi produzido até agora. Agora, ele não elimina o fato de eu dizer, ele tem uma tendência nele, inequívoca, a criar explosões. Daí o papel da política monetária, da política econômica. Isso foi sendo construído com o tempo. Então, tem um papel do Estado para lidar com os bens públicos, meio ambiente. De regulador, né? Regulador. Não de operador, digamos assim, que a experiência de operador é a pior possível. Eu costumo dizer que não adianta você querer que o empresário seja um assistente social, ou que o assistente social seja um empresário, ou que um sorveteiro. Cada um tem seu papel e o Estado precisa regular isso. Exatamente. Com eficiência. Esse é o ponto. Só que isso precisa ficar bem claro, porque mesmo ficando inequivocamente claro, é difícil de operar na prática. E esse é o desafio de viver, né? No fundo, nós temos o desafio do sistema político é isso. O nosso problema é que, simultâneo a isso, nós temos um sistema político que é ruim, com todo respeito. A Constituinte de 88 engessou o país? Eu acho que engessou um pouco, mas eu acho que o que eu estou mencionando como uma coisa ruim é uma coisa muito anterior. No seguinte sentido, que eu aprendi muitos anos atrás com o Bolívar Lamonier, quando eu dava aula ainda na USP. Ele diz o seguinte, olha, os sistemas políticos têm duas características, entre outras, mas você pode distinguir por duas características básicas. Tem um sistema político que produz maiorias por construção. Inglaterra. O
partido que ganha a eleição tem a maioria do Congresso e vai ser do Executivo. E o líder desse partido é o primeiro-ministro ou a primeira-ministra. E você tem sistemas onde você, ao invés de gerar maioria, você quer proteger minorias, né? Então, Itália, também no parlamentarismo é isso. Você não gera nunca maiorias, mas você dá poder para uma opção de minorias. O Brasil, há muito é o caso de um presidencialismo, mas onde, ao invés de gerar maiorias, você está cada vez mais protegendo minorias para dar voz para os mais fracos, etc. Só que isso foi levado a um limite tão grande que gera 30 partidos no governo e é impossível gerar maioria sem ter, eventualmente, operações pouco republicanas. Aí a coisa fica derrapando, o que leva a uma observação de quem tem muitos anos de economista e de consultor. O Brasil muda, mas ele só muda com o pé no abismo. Por quê? Porque o nosso sistema político é ruim o suficiente para não saber para onde é que estão as necessidades indo e aí agir em função disso. O Congresso age quando a sociedade, por sofrer demais com determinada coisa, com o pé no abismo, reage e ela empurra o Congresso para fazer isso. Eu participei, circunstancialmente, de um exemplo histórico disso, que foi a inflação. O que foi o governo do Fernando Henrique? Era uma coisa improvável de dar certo e acabou dando certo, mais do que tudo... Porque estávamos no abismo. Estavam no abismo, a inflação empurrou a população, a mais simples que fosse, percebeu que o negócio do Plano Real era aquilo que precisava, que acabava com a inflação, e quem disse que ia implodir em 6 meses, o PT e outros que tais como isso, ficaram... Está acontecendo agora a mesma coisa. Esse movimento, por que aprovou a Previdência, um negócio complicadíssimo, cheio de interesses? Porque a sociedade se convenceu que não dá para todo mundo trabalhar, pagar imposto, que no fim fica pagando basicamente funcionário público e aposentado precoce. Não é possível isso, né? E isso que é empurrar. Por isso que eu acho que algumas coisas desse pacotão de reformas estão maduras para fazer isso. Eu espero que aconteça. E aí pode melhorar a parte fiscal. Teria alguma coisa, já que nós estamos indo tão apertados, enfim, crescendo num esforço tão grande, com uma série de problemas, existiria um plano real do crescimento? Não, eu acho que no sentido de você ter, como foi o real, um pacote que mudou, acho que não. Não, né? Eu acho que aí, essa é a nossa dificuldade, que para voltar a crescer, sem ter o Estado em todas as áreas, nós temos que construir instituições, que construir um sistema de crédito, temos que construir um sistema de avaliação do serviço público, nós temos que construir um sistema de regulação que permita o investimento privado sem sustos, sem sobressaltos na infraestrutura. Esta construção ter uma relação capital-trabalho menos conflituosa, e a reforma trabalhista está, felizmente, levando a isso, se você olhar pelo número, pela queda da disputa trabalhista. Então, essa é a nossa dificuldade. É um trabalho de construção, não é diferente do que outros países fizeram. O Helmut Kohl fez isso na Alemanha, quase 20 anos atrás, e pôs a Alemanha para crescer espetacularmente, absorveu a Alemanha Oriental num custo enorme e está aí o que é. Nós estamos caminhando, não tem substituto, eu acho, a essa construção. O que tem é muita ameaça. A única coisa que me deixa algo otimista é que os grandes rumos estão claros. Acho que pouca gente discordaria que a gente tem um sistema de crédito mais competitivo, com mais tecnologia, que entregue para você, para o cidadão que quer fazer um pequeno empreendimento, dinheiro num custo decente. Temos que ter investimento em infraestrutura, senão ninguém cresce, vai faltar energia elétrica. Seja privado ou público, de onde vier, né? De onde vier, mas no caso aqui vai ter que ser puxado pelo setor privado, senão não tem. E tem que ter um Estado que ele trabalha para os seus clientes, que é a população. E nós geramos, esse negócio de fazer tudo em termos de Estado, ele é meio inbreeding, né? Ele trabalha no fundo para pagar o salário do quem está trabalhando lá dentro, é isso que interessa. E aí não funciona. Ele é responsável pelo equilíbrio dos seus clientes, que são seus eleitores. Exatamente, é isso mesmo. Professor, adorei a entrevista, espero vê-lo mais vezes aqui no programa. Eu volto com prazer, obrigada. Também gostei muito, viu? Muito obrigada. O Show Business de hoje termina por aqui.
Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!